e dizer, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha vida no âmbito pessoal, eu quero fazer isso, eu quero mudar a minha vida no âmbito profissional, eu quero fazer aquilo. Então, não existe um tempo certo. O tema de hoje é seu propósito está dentro de você. Quantos de nós, quantos de vocês que estão aí assistindo, em algum momento da vida não já se perguntou o que é que eu vim fazer no mundo, Qual é a minha missão? Qual é o meu grande desejo? O que é que eu quero fazer? E é natural, Todo ser humano em um determinado momento da vida, ele começa a fazer esses questionamentos. Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer? Por que eu existo? Da onde eu vim? Para onde eu vou? E esse questionamento, sobre o que é o seu propósito, isso muitas vezes traz dentro, de nós uma inquietação, É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem que se sentem sem sentido de vida, Como muitos de vocês sabem, eu sou psicóloga e eu escuto muito, algumas pessoas falando que não sentem desejo de fazer nada, não sabe o que quer fazer, não sente vontade de fazer determinadas coisas e se sentem sem propósito. Só que essa palavra propósito, quando a gente fala propósito, parece ser algo tão complexo, algo tão inatingível, algo tão absurdo, quando na verdade propósito é algo simples. E é essa simplicidade do propósito que eu vim trazer para vocês hoje. O propósito da nossa vida, ele está dentro de nós. A gente tem uma tendência a tornar a nossa vida muito complexa. Por quê? Porque ou a gente vive angustiado com o passado, e que ele é importante porque ele é a nossa história, Mas a gente se prende em muitas questões não resolvidas do passado, ou a gente tende a projetar um futuro, uma ansiedade de um futuro que a gente nem sabe quando e se vai chegar daquela maneira que a gente tanto projeta. E o que acontece? A gente termina deixando de viver o momento presente, que é o único tempo que você consegue fazer algo. Então, seu propósito de vida, ele está no hoje. A gente tem uma tendência a projetar, a achar que propósito é algo para o futuro, é algo que você é inalcançável ou algo muito absurdo. Ele vai ser futuro também, mas ele vai ser futuro dependendo da construção do seu presente. O seu propósito está no seu hoje. Dênia, mas você diz que propósito é algo simples, e é. O propósito ele nada mais é do que a sua motivação, o seu desejo, a sua vontade de realizar algo. É aquele grande motivo que faz você acordar todos os dias, sentir sentido de vida, sabe? É quando você tem uma causa maior. O propósito é como se fosse um chamado. Sabe, pessoas ou vocês, se já sentiram isso em alguma área da vida de vocês, eu vou explicar um pouco sobre isso. É como se vocês sentissem um chamado. Vocês acordam motivados para realizar algo maior na vida de vocês, O propósito, ele difere do desejo. Por quê? Porque desejo é algo passageiro. Desejo é algo que você quer hoje e amanhã você pode não querer mais. Muitas vezes a gente confunde desejo com propósito porque a gente deseja algo que nos é imposto. Como assim? Às vezes a gente deseja os desejos dos nossos pais. Seu pai e sua mãe quer que você seja médico. Você nem quer ser médico. Mas você acredita naquilo, leva isso para sua vida e você começa a desejar aquilo. Mas lá no seu interior, aquilo não te dá prazer, aquilo não faz os seus olhos brilharem, aquilo não te dá sentido de vida. Por quê? Porque não é o seu propósito. É um desejo que foi internalizado pelos seus pais. Por isso que eu falei que o passado é importante. Porque o passado representa a nossa história. E é importante a gente honrar a nossa história. Porque tudo que a gente é hoje é fruto do que a gente viveu, do que a gente ouviu, é fruto das nossas crenças, é fruto das nossas experiências passadas, Só que o desejo,
que você tem hoje, às vezes pode ser um desejo que foi internalizado, que veio de geração em geração da sua família, ou pode ser um desejo que a mídia, por exemplo, a mídia está impondo ao tempo todo a gente desejar coisas que nem sempre está atrelada aos nossos valores, mas a gente vai no efeito manada, todo mundo tem, eu também quero ter, eu também desejo aquilo, só que na verdade aquilo não passa de um simples querer, né? O propósito difere no desejo exatamente porque o propósito é algo que traz sentido à sua vida. É algo que, independente do que aconteça, você nunca vai deixar de querer, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre as 4 áreas da nossa vida e o quanto o propósito ele é afetado e quanto ele afeta a nossa vida, mas antes eu vou dar um exemplo. Vou trazer um exemplo da minha vida, tá? Para que vocês tentem se conectar e conseguir visualizar. Eu, por exemplo, eu era filha de um pai idoso, de um pai que tinha problemas de saúde e sempre foi assim. Eu já cresci com meu pai bem mais velho, né, do que os pais normais para filhos da minha idade. E eu sempre fui colocada numa posição de filha cuidadora. Aquela filha que cuida, aquela filha que muitas vezes é uma mãe, aquela filha que tem que estar sempre ali por perto. E aí, toda a minha vida foi moldada nesse sentido, de sempre ter um pai que eu precisasse cuidar, que eu, além do amor de filha, eu precisasse dar um amor de mãe, um amor de cuidadora. Então, a minha vida foi moldada dessa forma. E aí, o que acontece? Quando eu fui crescendo e segmentando, né, nas minhas áreas da minha vida, por exemplo, na minha vida profissional, eu pensava o seguinte: eita, eu não posso aceitar uma proposta de trabalho, por exemplo, que eu tenha que morar fora em outro estado. Por quê? Porque eu não vou poder levar meu pai comigo e eu não vou aceitar, não vou ficar feliz se eu estiver lá. E aí eu era muito criticada por isso, porque algumas pessoas diziam assim: Gardênia, mas você para a sua vida para viver a vida do seu pai. Você tem que seguir, criar asas, viver. E aquilo me magoava. Sabe por que aquilo me magoava? Porque era o meu propósito. Eu tinha na minha vida, na minha consciência, de que enquanto vida meu pai tivesse, eu iria cuidar, amar, respeitar e estar do lado dele, independente do que acontecesse. E aí, consequentemente, toda a minha vida eu fui moldando em cima disso. Eu fui buscando trabalhos, oportunidades que eu achasse interessante, que estivesse dentro do meu propósito, mas que eu tivesse sempre ali, ligada ao meu propósito maior, que era estar perto do meu pai. Graças a Deus eu encontrei um marido, né, um homem maravilhoso, que foi compreendendo e vivendo esse propósito junto comigo, né? As minhas amizades, o meu ciclo de amizade, compreendiam quando muitas vezes eu não podia fazer uma viagem mais longa, quando às vezes eu precisava sair, mas voltar mais cedo, porque eu precisava cuidar, dar um remédio do meu pai, sei lá, num determinado horário. Então, e aquilo me fazia muito bem, sabe? Então, quando as pessoas me criticavam, aquilo me feria, porque aquilo feria o meu propósito. Ou seja, se pra você que acompanhava a minha vida e dizia: Gardênia, mas você precisa viver a sua vida, não tá dentro dos seus valores, não é o seu propósito. Mas pra mim eu me sentia feliz daquela forma. Por quê? Porque eu estava vivendo o meu propósito. Então, independente de qualquer área da minha vida, eu sempre iria viver o meu propósito. E aquilo me fazia bem. Então, por exemplo, se eu deixasse de viajar para um local longe, que eu não conseguisse ficar longe do meu pai, eu não ficava triste. Eu nem viajava. E aquilo me fazia feliz, porque eu estava vivendo o meu propósito. O propósito, ele dá sentido de utilidade. Você se sente feliz, você se sente realizado, você se sente útil. Então, por mais que as pessoas criticassem e achassem que eu estava errada, aquilo para mim fazia sentido. Então, a diferença de um desejo para um propósito é porque desejo é algo que eu poderia dizer que cai por terra. É algo que você deseja hoje, e cada um tem os seus motivos para desejar algo, mas você não mexe na sua vida como um todo por causa daquele desejo. O propósito, sim. Porque o propósito, ele te dá senso de utilidade. Quem me conhece sabe que hoje, por exemplo, eu não tenho mais o meu pai. E hoje, a tranquilidade que eu tenho
em poder lidar, por exemplo, com um sentimento de perda, é saber que enquanto eu tive ele lá no passado, que antes de ser passado era presente, eu vivi intensamente o meu propósito. Então, quando eu falei para vocês dessa divisão de tempo, de passado, de presente e futuro, é que você precisa viver o seu propósito hoje. Porque depois que hoje passa, amanhã ele é passado. E amanhã ele vai ser futuro, então você não precisa se preocupar porque você não sabe como vai ser o amanhã. Você vai deixar para viver o amanhã quando o amanhã for o hoje. Então, o propósito, ele é algo que faz com que você acorde e se sinta feliz, e se sinta realizado, e se sinta com um senso de utilidade. E aquilo, gente, aquilo tá fazendo sentido para ela. Aquilo que aquela pessoa está fazendo está dando todo o senso de utilidade, de paixão, de propósito. Ali está atrelado aos valores dela. E outra coisa muito interessante, quando eu falo a diferença de um desejo para um propósito, para vocês conseguirem identificar, é que o desejo nem sempre está atrelado com os nossos valores. Lembra que eu falei, por exemplo, que a mídia, ela impõe desejos. E às vezes ela impõe desejos que quando você começa a avaliar, são desejos que não são seus, porque não estão atrelados aos seus valores. Diferente do propósito. O propósito está atrelado aos nossos valores, aos nossos princípios, à nossa história. Então, quando você vive o seu propósito, né? Muita gente diz assim, mas como eu sei que eu estou vivendo o meu propósito? É exatamente pelo estado, o sentimento de utilidade, pelo sentimento de realização, pelo sentimento de motivação. Você se sente motivado para. Então, propósito é algo que mexe com a sua vida como um todo. E aí, quais são as áreas, né, Gardênia? Quais são as áreas da vida que a gente sabe realmente que está vivendo um propósito? Nossa vida tem 4 áreas, que é a nossa área pessoal, social, profissional e familiar. E dentro dessas 4 áreas, existem várias sub-áreas, né? Eu usei o meu exemplo aqui. Qual era o meu propósito maior? Viver plenamente como uma filha que cuidasse do pai até o último dia de vida dele na Terra. Consequentemente, toda vez que eu buscava um trabalho, eu avaliava se aquele trabalho estava dentro do contexto da minha vida. Se eu precisasse, né, viver ali no meu âmbito social com os meus amigos, eu verificava se encaixava no meu propósito. Né? Então, o propósito é algo que dá sentido à sua vida. Ele é início e é fim. Como assim, Gardênia? O propósito é início e fim. Porque é ele que faz você buscar, é ele que faz você acordar, é ele que faz você se motivar, é ele que faz os seus olhos brilharem. E ele é fim porque ele também é onde você quer chegar. Ele é causa e ele é efeito. E quando você está vivendo o propósito, você sente um sentimento de realização, de conforto. Quando você atinge o seu propósito, você vive uma zona confortável e não de conforto, que são coisas diferentes. E aí eu queria saber de vocês, né? Vejo que as pessoas têm dificuldades nisso em encontrar o propósito. Isso mesmo, André. As pessoas, a gente tem uma tendência a tornar as coisas muito complexas. Por quê? Porque as pessoas acham que propósito é algo inalcançável, propósito é algo grande. Gente, propósito está no seu hoje. O que você tem hoje na sua família? O que você quer fazer? Isso é propósito. O que você faz que faz os seus olhos brilharem? Que faz você mover céus e terras para aquilo? Isso é propósito. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, né? O propósito não é algo que você precisa o tempo inteiro estar na necessidade de buscar. Ele simplesmente acontece e você sente. Porque a gente pensa, né? Quando eu digo que ele está dentro da gente, é porque ele é simples. A gente só precisa estar plenamente consciente, né? Por exemplo, quantas pessoas que têm filho? Eu tenho um filho de 4 anos e eu penso, meu Deus do céu, que parte eu perdi, que o menino já tá desse tamanho, foi ontem. Mas assim, eu tento viver muito cada dia, vivo bastante hoje com meu filho. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem assim, olha, aproveite que passa rápido? E a gente fica, meu Deus, mas como é que aproveita? O aproveitar é você viver plenamente presente. Meu propósito não foi ser mãe,
Então eu acordo todos os dias motivada a viver aquele momento. Por quê? Porque amanhã já vai ser futuro, é passado. O hoje, amanhã é passado. Então, é viver plenamente com o que você tem. Você é casado? Qual é o seu propósito dentro do seu casamento? Você trabalha? Qual é o propósito na sua vida profissional? Você está infeliz no seu trabalho? Qual é o seu propósito na sua vida profissional? O que você quer? Você quer ser autônomo? Você quer empreender? E muitas vezes a gente espera o propósito cair do céu, acha que ele vai cair. E não vai. Por quê? Você descobre o propósito na caminhada. Ou seja, você precisa dar o primeiro passo para qualquer coisa. Gardênia, eu quero descobrir o propósito na minha vida espiritual. Comece a trabalhar a vida espiritual. Na caminhada você vai descobrir se você quer ser católico, evangélico, da Umbanda. Você vai descobrir no caminho. Então, a gente acha que propósito é uma coisa que vai vir assim, buf, cair na sua frente. E não é. Ana Paula colocou estar aberto para enxergar o propósito. Exatamente. O propósito ele acontece quando você está plenamente atento à sua vida. Quando você está no aqui e agora. Gente, a nossa vida é um sopro. Né? Acho que quem já perdeu alguém aí deve saber isso. Que a nossa vida é assim, ó. Ela acontece e desacontece num sopro. E aí a gente passa a vida remoendo coisas e deixando de viver o hoje. É tanto que tem vários ditados, né? Ai, fulano tem aquele ditadozinho assim que é que nem peru, que morre de véspera. Ou seja, porque fica projetando um futuro que você nem sabe se vai chegar, você nem sabe como vai ser esse futuro. E que quando for você vai ter que encarar. É que nem a morte. A morte chega pra todo mundo. E quando ela chega você morre. E quando é um parente seu, você não tem o que fazer, você não consegue ressuscitar a pessoa. Você tem que encarar o momento e viver. Ou seja, você precisa viver aquilo. Então, para que você possa viver o propósito na sua vida romântica, por exemplo, você precisa estar aberto. Para que você descubra propósito na sua vida amorosa, você precisa estar aberto. Quantos casais, por exemplo, casam e dizem assim, ai, não quero ter filho. Não quero ter filho, a gente não quer ter filho. E aí, com o passar do tempo, vai vendo o sobrinho, vai vendo o filho do amigo e vai surgindo aquele desejo e que se torna propósito. E aí depois você olha assim e diz, menino, fulano que disse que não queria ser pai, que não queria ser mãe, nunca vi um pai e mãe mais babão. Ou seja, o propósito você começa a descobrir a partir do primeiro passo que você dá. E a partir do momento que você descobre, você começa a viver plenamente. Só que aí tem um outro problema. Tem pessoas que descobrem o propósito, que já sabem, né, o que quer fazer, seja um macro propósito ou um micro propósito dentro dessas 4 áreas da vida, mas não conseguem transformar esse propósito em uma meta. Como assim, Gardênia? O propósito, como eu falei, nada mais é do que um desejo, só que um desejo intenso, um desejo que é um combustível que faz você mexer a sua vida inteira por causa dele e que esse mexer da vida te dá sentido. Isso é propósito, né? Mas você sabe que você alcançou quando você está realizado, quando você se sente pleno. Porém, muitas das pessoas sentem aquilo, mas elas não conseguem colocar em prática. Elas não conseguem viver plenamente. E quando você não consegue viver plenamente, é aquilo que eu digo que você não transformou o propósito em meta. Então ele vai ser sempre sonho. Ele vai estar apenas dentro da sua cabeça. Tá? Então assim, o propósito ele é um desejo forte que te motiva, que te dá ânimo para que você vá atrás. Porém, se você nada fizer para alcançá-lo, ele não vai passar de um sonho. Quero conseguir um emprego formal. Mas você sai para procurar o currículo, para entregar currículo? Você se capacita para estar pronto para o mercado de trabalho? Não. Ou seja, vai ser sonho. Vai estar dentro da sua cabeça. Vai ser apenas uma projeção de futuro. A diferença do sonho e do propósito é que o propósito você junta todas as armas que você tem, transforma em uma meta. Quando você transforma numa meta, você diz assim, isso é o que eu quero, como eu quero e para quando eu quero, e aí eu vou alcançar. E sonho não. Sonho você projeta, faz umas viagens malucas, né? Coloca 1000 coisas, projeta aquele sonho, né? Bem bizarro,
porém nada faz. Ele fica na sua cabeça e não muda em nada. Não consegue organizar suas ideias. Seria isso também, né? É assim, quando você tem um sonho, é isso que eu falei, quando você tem um sonho, ou seja, é o que você quer e que você projeta para o seu futuro, você já se visualiza lá naquele futuro. Mas se você nada fizer, se você não organizar, não pensar assim, será mesmo que isso que eu quero está alinhado com os meus valores? Né? Tá de acordo com os meus princípios? Vai me fazer feliz? Eu vou me sentir realizado? Eu vou me sentir com senso de utilidade? Eu vou sentir que eu vou estar ajudando outras pessoas com aquele meu propósito? As pessoas que estão ao meu redor, né? Eu já falei isso também. A gente não nasce só e não vive só. Então, meu propósito vai afetar também positivamente essas pessoas? Vai. Então você planeja para que você alcance. Se você não fizer isso, ele não vai passar de sonho, né? Alguém tem alguma dúvida e queira participar para a gente bater um papo? Sonhos que conseguimos trabalhar para alcançar a realização se tornam um propósito. Perfeito, Ana Paula. Você está extremamente alinhada. Vou chamar aqui Edinardo. Tá aqui abrindo. Mas é isso mesmo, Ana Paula. Sonhos conseguimos trabalhar para... Oi, Ed. Boa noite. Jardine. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Eu tenho uma dúvida. Pronto, deixa eu só concluir rapidinho Certo. pergunta aqui da Ana Paula, né? O comentário dela, na verdade. É isso mesmo, Ana Paula. Se você não transformar ele em meta, se você não buscar todas as ferramentas para que você alcance, ele vai ser sonho apenas. Porque o propósito é você mexer, é o combustível, sabe? É quando você diz assim, é isso que eu quero, isso traz motivação para minha vida, isso traz sentido, aí você transforma esse sonho em propósito. Vamos lá, Ed, qual a sua dúvida? Tem alguma fase da vida que é mais fácil a pessoa descobrir o propósito? Ou um jovem já é capaz de descobrir e seguir com esse propósito pelo resto da vida? Então, assim, não é que exista uma fase ideal, né? Por exemplo, quando você pega a adolescência, né? A psicologia, por exemplo, ela fala que a nossa personalidade ela é formada até os 12 anos de idade. Então, dificilmente, né, vamos pegar assim, um adolescente, ele já tem um propósito de vida. Pode ser até que aquilo que ele pense, que ele queira, ele vá moldando aquilo para que ele alcance aquilo no futuro. Mas, na adolescência, a personalidade da pessoa ainda está sendo formada. Ela ainda está adquirindo um repertório de vida, ela ainda está adquirindo experiência, bagagem, para que ela de fato saiba o que ela quer. Que nada impede dela colocar uma coisa na cabecinha e dizer assim, eu quero ser piloto de avião porque acha bonito, e durante a vida adulta ela manter aquele sonho e buscar alcançar. Mas isso também nada impede que uma pessoa aos 50 anos de idade resolva buscar o autoconhecimento através de processo de autorreflexão e dizer, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar minha vida no âmbito pessoal, eu quero fazer isso, eu quero mudar minha vida no âmbito profissional, eu quero fazer aquilo. Então, não existe um tempo certo. O tempo está muito atrelado à maturidade. Por isso que eu comecei falando a respeito da questão da formação da personalidade. Uma pessoa que está formando a personalidade, ela ainda está imatura do ponto de vista cognitivo. Ela ainda está imatura. Então, é uma pessoa que facilmente vai ser influenciada pelos pais, pelos colegas, pela televisão, pelos amigos. Já uma pessoa mais velha, ela já tem princípios definidos, valores definidos, a personalidade formada, mas nada impede que ela esteja insatisfeita na zona de conforto, por exemplo, em uma determinada área, e ela quer mudar. E aí, a grande diferença de quem pensa e muda e de quem pensa e não faz nada é exatamente onde está o propósito. Quando a pessoa realmente quer, aquilo se torna propósito e ela vai em busca. Quando não, é apenas um sonho que vai ficar ali angustiando ela pro resto da vida e ela vai se sentir ali que nem uma barata tonta rodando sem colocar nada em prática. Entendi. E quais os prejuízos, assim, que uma pessoa que não tem propósito bem definido pode ter na vida? Olha, é possível viver sem propósito ou não? Isso dá problema?
possível, né? A pessoa ela pode viver sem propósito, porque, né, a gente pode partir do ponto de vista existencial. Você nasce, um dia você morre, você vai passando pela Terra de boas. Mas o problema do propósito é que a sua vida fica sem sentido, sabe? Como eu falei, imagine, você tem uma vida, uma vida aí no plano cartesiano, 4 áreas, com várias outras sub-áreas. E aí você pensa assim, você nasceu, se tornou gente, e aí você não vai trabalhar a sua vida espiritual, você não vai buscar se desenvolver profissionalmente, você não vai buscar cuidar da sua saúde, você não vai buscar cuidar da sua vida financeira, não vai se relacionar com pessoas, não tem propósito. Então assim, poder pode, mas é como se a pessoa fosse viver vegetando. Ela vai vivendo sem sentido. Ela vai passando pela vida. Claro, tem pessoas que têm propósitos muito pontuais e tá tudo bem. Para você ser feliz, você não precisa ter um propósito grande. Não, porque o propósito ele é único, é aquilo que te dá sentido. Como eu falei, eu dei o meu exemplo mais cedo aqui. O meu propósito de vida, que é um propósito simples, está na Bíblia, é honrar pai e mãe. Coisa simples, ó. Todo mundo nasce de um pai e de uma mãe, todo mundo tem. E é simples, honrar pai e mãe, é algo tão simples. Mas aquilo era um propósito de vida que mexia com a minha vida como um todo, mas que outras pessoas diziam assim, Gardênia, tão nova, não aproveita oportunidades de viajar com o marido para lugares extraordinários. Gardênia casou, tão nova, e não, sabe, não vai buscar o mundo aí em outro estado, em outro país, trabalhando. Mas aquele meu propósito que para mim era tão pequeno, mas era tão significativo. E como eu falei, eu fui moldando minha vida, encontrei um marido incrível para viver o meu propósito comigo. Fui encontrando empregos também que me fizeram muito felizes, que fosse eu né, foi fazendo eu viver o meu propósito. Então o propósito não precisa ser nada muito extraordinário, sabe, Ellen? Não precisa ser nada megalomaníaco. Não, é algo que faça sentido na sua vida. Se para você seu propósito é ser feliz e você está na sua casa, com sua esposa, com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com seu avô, com sua avó, te faz feliz, tá tudo bem. Então é difícil ter propósito, mas não precisa ser propósitos grandes, sabe? Entendi. E não quer dizer que, caso a pessoa já descubra seu propósito, que ela não vai ter mais problema na vida, né? Não é algo assim também, a solução dos problemas, encontrar o propósito, né? Ele vai guiar a pessoa. Não, o propósito ele vai dar sentido de vida. Por exemplo, você tem o propósito de ser pai. O fato de você ser pai te livrou de problemas de saúde do seu filho, de problemas financeiros? Não. Mas o seu propósito de ser pai faz com que você acorde todos os dias. E se você perder um emprego, você diz assim, eu preciso encontrar outro. Se você adoecer, você diz, eu tenho que estar doente mesmo, porque meu filho depende de mim, então eu tenho que ir doente. Então, assim, o propósito é dar sentido de vida. É assim, você tem filho, então você tá naquele dia desanimado na cama, não quer levantar e seu filho vem, papai, eu quero brincar. Você nem quer brincar, mas o seu propósito, sabe, aquela chama de ser pai fala tão mais alto que você passa por cima da doença, você passa por cima do desemprego, você passa por cima de qualquer outra coisa para viver aquele momento, aquela sua escolha, aquilo que faz o seu coração pulsar. Mas isso não significa que você não vai ter problemas, só significa que sua vida ela tem mais cor, ela tem mais motivos. Quando você tá triste, na bad, você diz assim, eu tenho esse propósito, então eu vou focar aqui, né, nisso que eu tenho no presente, para eu buscar ser feliz. Então o propósito, ele dá um sentido, uma felicidade, sabe? Pessoas que têm propósito, elas se sentem mais felizes, porque elas se sentem úteis. É o que eu falei, diferente de desejo. Desejo dá e passa, propósito não. Ele te dá senso de utilidade. O propósito de ser pai, por exemplo, você sabe que você vai ser amado incondicionalmente sempre. Você sabe que você tem uma pessoa que ama você, que você é o herói, que você é a pessoa mais importante da vida do seu filho. Isso te dá senso de utilidade. Faz você dizer assim, poxa, valeu ter vivido. Se eu morrer hoje, já valeu ter vivido, porque eu fui pai de uma figurinha incrível. E que para ela eu sou
sabe? O propósito traz esse sentimento de alegria porque você se sente muito útil para alguém, não só para você. Quando ela de sacada do propósito é essa, é o sentido de vida. Então, que pergunta assim, quando eu sei que descobri o propósito? Quando você sabe, na essência, por que você faz o que você faz. Entendi. E quando a pessoa procura encontrar o propósito para cada área da vida, seria legal, né? Porque ela teria sempre forças que guia ela naquela área e que confortaria ela a seguir na jornada. Ou... Existe, por exemplo, você pode ter vários propósitos em várias áreas da sua vida. Só que sempre existe um propósito maior, que eu digo que é como se fosse um propósito mãe, um propósito raiz. O que seria esse propósito raiz? Vou dar um exemplo. Ednardo, ele sonha, o propósito dele é ser feliz. Ser feliz. Você não precisa... O que acontece quando a gente pensa nas 4 áreas da vida? São 4 áreas. Pessoal, familiar, social e profissional. E dentro de cada área tem várias sub-áreas. Você não precisa ter propósito em cada sub-área. Uma das maiores vantagens, eu não sei se é essa a maior, de ter o propósito é ajudar na tomada de decisão, né? Que é uma coisa muito... que é o que muita gente tem dificuldade, né? Perfeito. Na hora de decidir. Perfeito. O propósito, você falou algo que eu tinha até esquecido de falar, é extremamente importante você tocar nesse ponto. A pessoa que tem propósito, ela aprende a fazer escolhas. Ela aprende a fazer escolhas. Escolhas que te aproximam e escolhas que te afastam do seu propósito. Você aprende a fazer escolhas. Você sabe uma coisa que todo mundo fala, que é o poder do não. Ele é libertador. Por que ele é libertador? Porque quando você alinha o não ao seu propósito, você chega a falar com gosto, sabe? Tipo, eu quero ser feliz. Isso não me faz feliz. Então eu digo o quê? Não. Sabe? O propósito te liga à sua essência. E quando você tá ligado com a sua essência, você sabe o que você quer e o que você não quer. E aí você consegue escolher, dizer sim, dizer não. E toma decisões cada vez mais assertivas, entende? Lembrando que quando você começa a usar o não, os julgamentos irão nesse combo, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir não. Exatamente. É interessante, Tamires, porque assim, o não ele é libertador, mas ele é libertador para quem fala. Mas para quem escuta é como se fosse aprisionante. Só que assim, embora você tenha que se preocupar com o outro, né? Depende também do quão importante aquele outro é na sua vida. Você se sente livre, você se sente empoderada, você se sente feliz. Existem 3 caminhos, né? Na verdade, eu escolhi 3 caminhos para que vocês possam auxiliar nessa reflexão da busca do propósito. Primeiro investigue a sua vida. Primeiro passo, busque o autoconhecimento. Converse com você mesmo. Porque quando você se pergunta, o que de fato eu gosto? O que de fato eu sou bom? O que eu faço que impacta positivamente na vida das pessoas? O que eu acordo e penso que eu poderia fazer para o resto da minha vida se fosse possível? Né? Eu sempre digo pro meu esposo o seguinte, tem pessoas que dizem assim, não sei para que a pessoa casa. Já eu digo sempre a ele, eu casaria 1000 vezes com ele, porque é meu propósito. Eu acordo e aquilo me dá um sentimento de dizer assim, meu Deus, eu faria isso 1000 vezes. Então o que você na sua vida faria 1000 vezes? Sabe? Então, converse com você mesmo. Para você buscar o seu propósito, descobrir o seu propósito, o primeiro passo é busque se conhecer. E às vezes, gente, não precisa ferramentas monstruosas, não. Às vezes você só precisa parar e se ouvir, que a gente não faz. A gente não costuma parar para se ouvir. Segundo ponto, encontre aquilo que te dá utilidade. Aquilo que você sente que você é importante. É muito positivo. Então encontre o seu lugar. Aquele lugar onde você sabe que você é útil. Seja no seu casamento, seja na sua relação com seus filhos, no seu trabalho. E o terceiro ponto, conecte com a sua essência, ou seja, honre a sua história.
Lembre-se do que eu falei, que o propósito, primeira coisa, é você se conectar com você mesmo. E para isso você precisa silenciar, viver o momento presente. Pare de pensar no passado, porque ele já passou e não volta mais. Você só consegue mudar o hoje. O passado, um dia foi presente. E aí, quando foi um presente que não foi muito bom, que você deixou de fazer, que você procrastinou, por exemplo, hoje você se sente angustiado, porque diz assim, poxa vida, eu poderia ter feito e não fiz. Amanhã, que hoje é futuro, amanhã o hoje vai ser passado. Então você tem que pensar assim, o que é que amanhã eu quero lembrar de hoje? Eu estou finalizando e aí eu deixo uma reflexão bem poderosa para vocês, que fala de propósito. Qual é a história que vocês querem contar no aniversário de 80 anos de vocês? Se Deus permitir, Ele vai permitir, fé em Deus, né? Que todo mundo chegue aí até mais. Mas qual é a história que vocês querem contar na festa de 80 anos de vocês? Tem uma outra também que eu posso pensar, uma mais fúnebre, que também o nome dessa reflexão é a dinâmica do funeral. Se você tivesse morrido hoje, o que as pessoas estariam dizendo de você no seu funeral? São duas reflexões bem poderosas. Se você tivesse morrido hoje, o que as pessoas estariam dizendo no seu funeral? Da mesma forma, o que é que você pretende dizer no seu discurso da sua festa de 80 anos? Se você fizer poderosamente essas duas reflexões, vocês vão se conectar com algo muito forte que está atrelado ao seu propósito. Usem a imaginação para pensar na minha festa de 80 anos. Eu quero ter netos falando, bisnetos falando, amigos, parentes, vai ter parente, não vai ter parente? Vai ter colegas de trabalho, não vai ter colegas de trabalho? Como é que você se vê na sua festa de 80 anos? Né? Então, reflitam bastante sobre isso. Eu vou precisar me despedir de vocês por causa do tempo, mas guardem essa reflexão.